Boa noite. Olha, semana foi bem turbulenta aqui no Brasil, né? Muita coisa acontecendo. Nossa, nem me fale. Bem agitada. Mas hoje a gente vai dar uma respirada disso tudo e focar em outra coisa. Os resultados trimestrais da Telefônica, a nossa Vivo. A gente acabou de, enfim, mergulhar nos relatórios oficiais, na apresentação do segundo trimestre de 2025. Exato. A ideia é justamente essa, né? Olhar com calma os números, tentar entender o que realmente assim se destacou, tanto para o lado bom quanto para o lado que talvez precise de um pouco mais de atenção. Tipo, tirar os principais insights mesmo, né? Do desempenho, do que esperar para frente. Isso, desempenho e perspectivas da empresa. Essa é a missão. Perfeito. Então vamos lá, vamos desempacotar isso aí. Começando pelo geralzão, assim. A receita líquida. Subiu, né? Subiu 7,1% em relação ao ano passado, bateu 14,6 bilhões agora no segundo tri, um número forte. E o EBITDA? Vi que também veio bem, né? Veio muito bem. O EBITDA, que é, bom, para quem não lembra, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ele subiu 8,8%. Chegou a 5,9 bilhões. Quase 6 bi. Quase 6 bi. E o que impressiona mais ainda, eu acho, é a margem EBITDA. Ficou em 45,5%. Nossa, mais de 40% de margem é muita coisa, né? É muita coisa. Manter uma margem assim, nesse patamar, ainda mais com toda a pressão de custo, inflação que a gente vê, mostra um controle de custos bem eficiente, sabe? Sem dúvida. E o lucro líquido acompanhou essa tendência. Acompanhou sim, avançou 10% no trimestre, 1,34 bilhão. Então, assim, a última linha do resultado também foi positiva. Legal. E essa eficiência toda, o crescimento, qual foi o motor principal disso? De onde veio essa força? Olha, basicamente de duas frentes principais. Primeiro, a receita de serviço móvel, que subiu 7,3%. E segundo, a fibra, o FTTA, né, Fiber to the Home, a fibra que chega direto na casa do cliente, essa aí cresceu 10,4%. Ah, então móvel e fibra puxando o carro. Falando do móvel, então, o pós-pago continua sendo o rei ali dentro, certo? Continua, sem dúvida, os números mostram isso claramente. Eu vi aqui 68 milhões e meio de acessos no pós-pago. Isso é 7% a mais que no ano passado. Exato. E a receita do pós-pago subiu ainda mais, 10,9%. Já representa, assim, 86% de toda a receita móvel da Vivo. Uau, 86% é quase tudo. O foco é total ali. E tem dois dados que reforçam essa história de sucesso no pós-pago, sabe? Quais? Primeiro, a receita média por usuário, o famoso ARPU móvel, bateu o recorde, R$ 31,10. Isso é importante, o cliente está gastando mais. Exatamente. E o segundo ponto é a taxa de cancelamento do pós-pago, o churn. Continua super baixa, em 1,07%. Isso mostra que eles não só estão atraindo o cliente para plano mais caro, mas estão conseguindo segurar esse cliente. Fidelidade alta. Faz todo sentido. Se o churn está baixo e o ARPU está alto, a estratégia está funcionando. E o pré-pago? Como é que ficou nessa história? Então, o pré-pago teve uma queda na receita de 10,6%. Caiu bem. Caiu. Mas assim, isso não é necessariamente uma surpresa ou algo ruim, sabe? Tava meio que dentro do esperado. Reforça justamente essa estratégia de focar em cliente de maior valor no pós-pago e não tanto em volume no pré-pago. Entendi. É uma troca consciente, então. Ah, e o 5G? Como está a expansão? Tá avançando. Já está em 596 cidades, quase 600. É um número considerável já. Legal. Bom, saindo do móvel e indo para a banda larga fixa, a fibra, o FTTH, continua crescendo forte também. Continua firme e forte. São 7,4 milhões de casas que estão efetivamente conectadas com a fibra da Vivo. Isso é um aumento de 12,6% em um ano. Bastante coisa. E a infraestrutura? Quantas casas já podem contratar? As chamadas casas passadas, né, onde a fibra já está lá na rua pronta para ser conectada. São 30,1 milhões de casas, um aumento de 10,2%. A rede está se expandindo bem. E o churn da fibra? Segue o exemplo do móvel. Segue sim. Também está em mínima histórica, 1,46%. Para um serviço fixo, que historicamente tem mais churn, isso é ouro, né? Dá muita previsibilidade para a receita.
Nossa, 1,46% para a fibra é realmente muito bom. E teve aquela aquisição da Fibrasil também, né? Isso impacta. Impacta. E foi um movimento bem estratégico. Eles compraram 50% da Fibrasil. Isso adiciona de cara 4,6 milhões de casas passadas para a rede deles, principalmente fora de São Paulo. Ah, então ajuda aí para outros estados ganhar mais presença nacional. Exatamente. Consolida a liderança da Vivo em fibra no Brasil todo. E isso, óbvio, se conecta com a estratégia de convergência deles. Os planos Vivo Total que juntam tudo. Esses mesmos, que combinam fixo, móvel, às vezes TV. Esses planos cresceram, assim, absurdos, 63,5% em base de clientes. 63,5%? Caramba! É um número muito expressivo. E ajuda demais a segurar esses clientes da fibra, né? Quem tem o pacote completo pensa 2 vezes antes de sair. Faz sentido. A conveniência e o preço devem ser melhores. Bom, e além da conectividade, que é o básico, digamos assim, como é que foram os tais novos negócios? Aquelas apostas em outras áreas? Estão ganhando corpo, sabe? O B2B digital, que são os serviços para outras empresas, tipo cloud, a cibersegurança, IoT. A receita acumulada nos últimos 12 meses cresceu 31,3%. Já bateu 4,7 bilhões de reais. É um negócio relevante já então. Bem relevante. E no B2C, para o consumidor final, também tem coisa andando? Tipo o quê? Bom, tem os serviços de streaming, as OTTs, que eles revendem ou incluem nos planos. Já são 3,7 milhões de assinantes via Vivo, um aumento de quase 35%. Muita gente assinando Netflix, HBO, essas coisas pela Vivo? Isso. Aí tem os serviços financeiros, com Vivo Pay, já concederam 1 bilhão em crédito pessoal por ali. E na área de saúde, o Vale Saúde já tem 440 mil assinaturas. Nossa, até saúde. E teve uma compra recente também nessa área de novos negócios, né? Teve sim. Compraram a Samaúma, que é dona da marca i2Go, de acessórios para celular, tipo carregador, fone, essas coisas. Reforça essa frente de vender mais coisas para o mesmo cliente. Então a visão é transformar a Vivo num hub de serviços digitais mesmo, né? Ir além do cano de dados. Exatamente essa é a ideia. Agregar valor em cima da conectividade, diversificar a receita, e isso já começa a aparecer num indicador interessante. A receita média por cliente total, por CPF, digamos assim. Nos últimos 12 meses chegou a R$ 63,70. Ah, legal. Mostra que estão conseguindo vender mais serviços para o mesmo cliente. Isso aí. E do lado financeiro mais puro, assim? Grana, investimento, dívida. Algum destaque? Olha, os investimentos, o CAPEX, né, ficaram bem controlados, 2,4 bilhões no trimestre. Isso dá uns 16,7% da receita líquida. Mostra disciplina para não gastar demais. E a dívida? Como está a situação? Super gerenciável. A dívida líquida está em 10,7 bilhões, isso já incluindo os arrendamentos, né, que entram na conta hoje. Mas esse valor é só 0,4 vezes o EBITDA anualizado. É um nível de alavancagem bem baixo, bem confortável. Tranquilo, então. E o retorno para o acionista? A Vivo sempre fala muito disso, né? Continua sendo um foco claríssimo. Olha só, até julho agora de 2025, eles já tinham distribuído 5,2 bilhões para os acionistas. 5 bilhões. Como? De várias formas. Teve juros sobre capital próprio, o JCP, que é aquela forma de distribuir lucro com vantagem fiscal para a empresa. Teve redução de capital social mesmo e teve recompra de ações no mercado. Entendi. E para frente, eles mantêm essa política? Mantém. O compromisso é de distribuir, no mínimo, 100% do lucro líquido gerado entre 2024 e 2026. Ou seja, todo o lucro vai voltar para o acionista de alguma forma. E ainda por cima, aprovaram agora o cancelamento de quase 35 milhões de ações que a empresa tinha recomprado e estavam em tesouraria. Isso concentra mais o lucro por ação para quem fica. É foco total no acionista mesmo. Bom, olhando para frente agora, quais seriam os principais, desafios, pontos de atenção para ficar de olho? Olha, um ponto que é meio perene nesse setor é o cenário regulatório, né? Sempre tem que ficar de olho. Anatel, né?
Exato. Tem revisões importantes acontecendo ou para acontecer, tipo o Plano Geral de Metas de Competição, o PGMC, e o Regulamento de Uso do Espectro, o RUI. Dependendo do que sair dali, pode afetar custo, pode afetar a dinâmica da competição no mercado. Sempre o risco, né? Ou uma oportunidade, dependendo do lado. É sempre um ponto de atenção. Além disso, eu diria que a execução de duas coisas é crucial. Primeiro, integrar bem a Fibrasil, garantir que aquela aquisição realmente traga os resultados esperados. E segundo, continuar essa trajetória de monetizar os novos negócios digitais, fazer eles crescerem e contribuírem cada vez mais para o resultado total. Entendi. Execução e regulação, então. Basicamente. Bom, então, para fechar, acho que fica uma reflexão interessante, né? A gente vê a Vivo investindo pesado para expandir o 5G, para levar a fibra para mais lugares. Isso custa caro, né? Demanda muito CAPEX. Demanda muito investimento, sim. São tecnologias essenciais para o futuro. Ao mesmo tempo, eles estão apostando cada vez mais nesses serviços digitais, né? Que talvez tenham margens diferentes, um perfil de risco diferente. Como será que a Vivo vai equilibrar esses dois mundos? O investimento pesado na infraestrutura essencial e essa aposta crescente em diversificar com serviços digitais. É uma ótima pergunta. Especialmente nesse ambiente regulatório que a gente acabou de falar, que está sempre mudando e pode trazer surpresas, né? Como equilibrar tudo isso? É o grande desafio estratégico, né? Alocar o capital da melhor forma possível entre manter a liderança na conectividade e crescer nos novos serviços, tudo isso navegando as regras do jogo que podem mudar. É algo para a gente acompanhar de perto nos próximos trimestres. Exato. Fica aí a provocação para o pessoal pensar também. Bom, esperamos que essa análise mais detalhada dos resultados tenha sido útil, tenha trazido alguns insights interessantes. Com certeza. E a gente agradece muito a quem acompanhou a gente até aqui. Se você gostou dessa conversa, desse mergulho nos números da Vivo, não esquece de deixar o seu like. Ajuda bastante a gente. E claro, se inscreve aí no canal para não perder as próximas análises. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.